capítulo 15, verso 25. Assim Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados, e com som de corneta, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo, e ela o desprezou no seu coração. Quero nessa noite falar acerca de nós damos uma resposta para o céu. Nós damos uma resposta para Deus. Quantas vezes nós não oramos, não clamamos, nós até mesmo fazemos campanhas de oração por uma resposta de Deus, uma resposta do céu para a nossa vida. Tem alguém aqui que espera uma resposta de Deus para a sua vida? Tem alguém aqui que em algum momento já orou pedindo a Deus por uma resposta? Mas o que eu quero falar nessa noite é acerca de Deus esperar uma resposta de nós, de Deus ter uma expectativa de uma resposta nossa com relação ao céu, com relação à sua presença. E só para a gente contextualizar um pouco, até chegar aqui nesse momento que nós lemos, no Antigo Testamento, a arca do pacto ou a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A arca da aliança, a arca do pacto, era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E era com essa presença, com a presença de Deus, com a presença da arca, que o povo de Deus prevalecia nas batalhas, que o povo de Deus vencia batalhas, que o povo de Deus enfrentava inimigos e saía vitoriosos. Um momento, 1 Samuel 4 diz isso, o povo de Deus está em uma batalha, está tendo um momento difícil, e alguém vai dizer, olha, traz para cá a arca da aliança, traz para cá a arca do pacto, traz para cá a manifestação da presença de Deus. E sabe, até o próprio inimigo entendeu isso, até o próprio inimigo compreendeu, os inimigos do povo de Deus entenderam isso, reconheceram o valor da presença de Deus no meio do povo. Eles entenderam que a diferença, o peso, a relevância da presença de Deus no meio do povo. Por isso, em determinado momento, os filisteus vão roubar essa arca, vão tirar essa arca do meio do povo de Deus, vão levar a arca da aliança, vão roubar, vão levar a arca do pacto. Eles retiram, os filisteus, os inimigos do povo de Deus, retiram essa arca do meio do povo. O inimigo está ali tentando privar o povo de Deus de desfrutar da sua presença. É esse o simbolismo daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. O inimigo entende que sem a presença, sem a manifestação da presença de Deus, não basta ser chamado de povo de Deus. O inimigo sabe que não basta ser chamado de povo de Deus, é necessário que Deus se manifeste no meio desse povo. É necessário que a presença de Deus se manifeste no meio desse povo. Sabe, será que tem gente aqui ainda que se chama povo de Deus? Onde estão aqueles que dizem, eu sou o povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus? Então,
Não basta ser chamado de povo de Deus. É necessário que a presença desse Deus esteja na nossa vida. É necessário que a presença desse Deus esteja no nosso meio. E eu não sei se você já percebeu, mas quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o desejo de Deus um só: estar no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo. Mas por quê? Porque Deus está carente? Não, porque isso é cuidado, isso é proteção, isso é força. O inimigo entendeu coisas que talvez alguns irmãos ainda não entenderam. Olha, ele entendeu, né? Coisas que nós precisamos entender. Sabe, talvez ele entendeu o que muitos irmãos ainda não entenderam: o valor da presença de Deus. Eu não quero ser só chamado de povo de Deus. Eu quero ser conhecido porque Deus está no nosso meio. Que as pessoas saibam que Deus está na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso coração. Isso que verdadeiramente deveria ser o mais importante para nós. Você consegue entender? Você consegue entender a dimensão do que o inimigo entendeu? E nessa noite eu oro para que você entenda. Nessa noite eu oro para que você entenda, porque o inimigo entendeu que na presença de Deus você é indestrutível, que na presença de Deus você é invencível, que na presença de Deus você é imparável. Mas sem Deus, nós somos fracos e nós somos facilmente derrotados. O que me garante a permanência, o que me garante prevalecer, não é ser chamado povo de Deus. Porque a gente às vezes se apega só a um título, é suficiente. Eu sou crente e tudo vai ter que dar certo. Eu sou crente e eu vou ter que vencer em todas. Não, eu sou crente e está tudo resolvido. Não é questão se eu sou crente. A questão é se Cristo vive em mim. E agora já não vivo mais eu. Se a presença de Deus é realmente verdadeira, e mais do que isso, se eu dou uma resposta a essa presença. Quantos aqui creem na presença de Deus hoje aqui? Então dê uma resposta. Dê uma resposta. Dê uma resposta, né? Então aqui nós entendemos. O inimigo sabe que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sabe, não é acerca de não passar por nada, porque antes de chegar no verso 37 de Romanos 8, tem o versículo anterior: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a espada, a provação. Então só pode ser vencedor quem enfrentou uma batalha e prevaleceu. E o inimigo sabe que se nós enfrentarmos batalhas com Deus, reconhecendo a presença dEle, com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas será que nós compreendemos isso de fato? Sabe, o inimigo, os filisteus, eles não queriam a arca para eles. Eles só queriam que o povo de Deus não desfrutasse dessa presença. O inimigo não quer tirar você da presença porque ele quer você ou a presença. Ele só não quer que você não desfrute dessa presença transformadora, dessa presença que muda a nossa vida. Sabe, você precisa compreender isso. E nessa semana eu pensava nisso. Todas as vezes que você se envolve com uma agenda do céu, quem acredita que esse momento aqui é uma agenda do céu? Quem acredita que esse momento, um momento de culto, de comunhão, de aprendizado, de oração, né, é um momento do céu? Quem acredita nisso? Aleluia! Então entenda, todas as vezes que você se envolve com uma agenda do céu, você sabota uma agenda do inferno. Todas as vezes que você se compromete, olha, essa agenda é do céu, você está se comprometendo com essa agenda do céu, você está sabotando uma agenda que o inferno tinha para a sua vida. Mas você disse: eu escolhi me comprometer com a agenda de Deus, eu me escolhi me comprometer com a agenda do céu. Sabe, e é acerca dessa presença que nós precisamos compreender, nós precisamos valorizar. Existem homens que entenderam o valor da presença de Deus.
Existem homens que entenderam o que isso significa e que não abrem mão dela de jeito nenhum e vão buscá-la, custe o que custar. Queira Deus que nessa noite nós tenhamos aqui nesse lugar homens e mulheres que estão dizendo: eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença de Deus, eu não abro mão dessa presença. Essa presença é valiosa, essa presença é importante, essa presença é vital para minha sobrevivência, essa presença é de suma importância para eu continuar a viver. Faz sentido isso para você? Então celebra Jesus, celebra Ele pela presença. E um desses homens que me ensina é Davi. Nós estamos lendo o texto aqui, vendo acerca disso. Davi é alguém que entendeu o valor da presença de Deus. Davi é alguém que entendeu o que significa a presença de Deus. Davi chega no trono, e quando chega no trono, o que é que Davi vai fazer? Agora como rei eu vou fazer muitas coisas. Não, agora como rei eu vou fazer até mais importante. Deus nesses dias vai colocar pessoas em alguns lugares estratégicos. Faz sentido para alguém? Alguém pega essa palavra? Deus nesses dias vai colocar algumas pessoas em lugares estratégicos. Para quê? Para lá você realizar todos os teus sonhos? Não. Para naquele lugar você dizer: eu cheguei no trono, mas trono sem a presença não faz sentido. Eu cheguei nesse lugar estratégico para resgatar a presença de Deus, para trazer de volta a presença de Deus ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Eu não sei se vai ser numa empresa, eu não sei se vai ser numa família, eu não sei se vai ser numa escola, mas queima no meu coração que Deus vai colocar pessoas aqui em lugares estratégicos. Quando Davi chega no cumprimento da promessa no trono, ali ele vai dizer: olha, nós precisamos trazer de volta a presença. Não faz sentido trono sem presença. Não faz sentido promessa sem aquele que prometeu. Não faz sentido bênção sem o abençoador. Não faz sentido. E a primeira, talvez uma das primeiras ações do reinado é essa: nós precisamos trazer de volta a presença de Deus que foi roubada pelo inimigo. Todos os dias o inimigo quer, através de coisas sorrateiras e sutis, tirar de nós, da nossa mente, do nosso coração, o valor da presença de Deus. Dias tão agitados, tanta coisa para fazer, que a gente não tem espaço para Jesus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa: quem aqui é cristão, quem aqui é crente, dá um glória a Deus, reage, celebra. Para de tentar ficar achando espaço na sua agenda para Jesus. Uau! Para de tentar ficar achando espaço na sua agenda para Jesus. Porque para o cristão não acha espaço na agenda para Jesus. Jesus é a sua agenda. A gente acha espaço para cliente, para freguês, para negócios, mas Jesus é a nossa agenda. Precisa começar nele. Precisamos entender o valor da presença dele. Então, ao assumir, a primeira coisa é essa: vamos devolver a Deus o lugar que é dele. Vamos trazer de volta aquilo que mais nos importa, o que é necessário. Alguém pode dizer: não, hoje para o Brasil mudar precisa entrar um outro cenário político, precisa entrar um outro governante, ainda que precise humanamente. O que precisa é Jesus estar no trono dessa nação, é Jesus ser verdadeiramente o Senhor dessa nação. E aí muitas vezes nós não compreendemos isso, e Davi está fazendo. Vamos lá, vamos buscar, vamos trazer. E no interim, no ensejo, no desejo de trazer, a primeira tentativa é frustrada, porque tentam trazer de volta a presença de Deus, aquilo que é certo, mas da maneira errada. E da maneira errada, aquilo que é bênção se transforma em maldição. E da maneira errada, aquilo que é para produzir vida, traz morte. Enquanto a arca está sendo trazida de volta, ou seja, a presença de Deus está voltando para o meio do arraial,
ela está sendo trazida como nunca foi mandada trazer. Está sendo trazida com uma forma que não era correta de se fazer. E naquele momento, Uzá vai tocar na arca, e você conhece a história, vai morrer, vai ser fulminado. Por quê, queridos? Porque nós não trazemos a presença de Deus de volta de qualquer jeito. Não se traz a presença de Deus de volta para a família, para a nossa vida, para o ministério, de qualquer jeito. Não se traz de volta a presença de Deus para o seu lugar devido em desobediência. Não, é santidade, é humildade, é obediência. Faz sentido para alguém isso? E nós precisamos dessas verdades para corresponder. Lembra que eu disse hoje, Jesus... Quantas vezes você não sai todo dia da sua casa dizendo: hoje é o dia que Jesus vai responder, e Ele não responde? Porque aquele dia não é o dia dele dar resposta, é o dia de você responder ao que Ele já tem ministrado sobre a tua vida. Nós queremos uma resposta do céu que mude a nossa vida, mas eu tenho uma notícia para te dar: aquilo que vai mudar a tua vida nesses dias, nessa semana, nesse momento, não é a resposta que Ele deu, porque a resposta já foi dada há muito tempo do céu. O que vai mudar é a resposta que você vai dar ao céu, a partir daquilo que do céu você ouve. A gente está dizendo: se Jesus fizer, eu mudo. Não, mude, dê a resposta, seja a resposta. Eu não preciso de algo acontecer para eu corresponder. Já aconteceu e já está relatado. Há mais de 2000 anos já está relatado, já está testificado, já está autenticado. Quem crê nisso? Então dê uma resposta, dê uma resposta àquilo que você crê. Aleluia. Na primeira tentativa, estão trazendo a arca sacode no carro de boi, porque a presença de Deus não se traz de maneira natural, não se traz em carro de boi, não, são os sacerdotes que vão carregar. Existe uma forma correta de trazer. Vai haver morte, e quando morre, o que acontece? Davi fala: a gente precisa deixar essa arca aqui até decidir o que vamos fazer. E a arca fica na casa de Obed-edom. Até chega a notícia para Davi: olha, Davi, desde que a arca ficou lá na casa de Obed-edom, 3 meses. Quanto tempo faz que a tua casa não prospera? Quanto tempo faz que a sua vida não prospera? Quanto tempo faz que o seu ministério não prospera, a sua carreira, a sua vida profissional, a sua vida familiar não prospera? Mas hoje, a partir de uma resposta, tudo pode mudar. Hoje, a partir de uma resposta, já viu que parece que tem barreiras que estão intransponíveis, e aí você fica falando: Deus, arranca. E Ele está te dizendo isso hoje: uma resposta sua em direção ao céu pode mudar esse caminho. Uma resposta sua em direção ao céu pode mudar o que você está vivendo, pode mudar a situação da sua casa, da sua família, a sua situação. E aquela arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, e alguém chega e diz: olha, Davi, lembra a arca? Lembro. Aquela que terminou a usar, pois bem, ela está abençoando a casa de Obed-edom. Ele está prosperando como nunca. Quem crê que a presença de Deus prospera, que a presença de Deus muda uma família, que a presença de Deus muda uma casa, que a presença de Deus muda uma história, então celebra, celebra, celebra. Celebra a presença de Deus. Isso aqui não é uma mensagem motivacional, irmãos, porque eu não sei se você já viu, mas quem mais precisa de motivação é os que só vivem de mensagem motivacional. Por isso a Bíblia não é uma mensagem motivacional, ela é uma mensagem intencional. Ela tem a intenção de nos mudar, transformar. Motivação vem e vai, mas Jesus, a palavra de Deus diz: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Então Ele não quer te dar uma vida motivada, Ele te dá uma vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarta, nós tivemos uma palavra extraordinária que a Simone ministrou e foi tremenda.
E ela falou algumas coisas tão relevantes, tão importantes. Só que a gente precisa compreender que às vezes a gente pensa assim, então quer dizer que eu não posso sentir algumas coisas? Nós vamos sentir, irmão. Foi dito aqui acerca do medo. Não tem como a gente não sentir medo. Não tem como a gente não sentir medo. Então a gente pode sentir medo? Pode. A gente só não pode viver uma vida amedrontada. Não tem como a gente não sentir vontade de desanimar. A gente não sente? Sente. A gente só não pode viver desanimado. O desânimo vem, mas ele não permanece. O medo vem, mas ele não permanece. A fraqueza, eu não posso me sentir fraco, posso. Eu só não posso viver na fraqueza. Por isso nós temos um Deus que é maravilhoso, que faz do fraco forte, que dá um espírito não de medo, mas de ousadia. Alguém que nos capacita. Então aqui nós estamos vendo isso. Aquela arca está abençoando de tal maneira que Davi diz, não tem como continuar sem. Nós precisamos trazer de volta a presença de Deus. Que no nome de Jesus acabe o saudosismo na sua vida hoje. Porque naquela época, não, irmão, a época é agora, o tempo é agora, aleluia. O melhor avivamento não é aquele que passou, é aquele que nós vamos viver hoje. O melhor tempo da oração não foi aqueles que ficaram para trás, é o hoje. O melhor tempo da revelação não foi aqueles lá de trás, é o agora, é o hoje, é esse momento em Deus. Eu creio nisso. Alguém mais crê? Faz sentido para mais alguém aqui? Aleluia. Então na primeira tentativa houve morte, 2 Samuel capítulo 6 diz, sabe? Mas agora o que Davi está dizendo? Nós vamos buscar, nós vamos trazer de volta. Nós não abrimos mão dessa presença, custe o que custar. Sabe o que afasta a presença de Deus da tua vida? O que é que o inimigo usa de maneira sutil e sorrateira para afastar você da presença de Deus? Que hoje o Espírito Santo traga luz sobre nós. E aqui nós vamos ver então que Davi busca. E aqui nós chegamos no versículo 25 então. Até aqui é só introdução para nós compreendermos. E agora Davi decide então, vamos buscar. Vamos trazer de volta a presença de Deus. Eu não sei se você pega isso, mas eu tenho fé para declarar que se você crer hoje, você volta a viver os melhores dias do teu cristianismo. Os melhores, sabe quando a gente diz aquilo assim, eu preciso ter de volta o primeiro amor. O primeiro amor talvez só esfriou, mas ele ainda está aí dentro. Ele ainda está aí dentro, e eu creio que nessa noite é noite de reacender a chama. Hoje é noite de se apaixonar um pouco mais. Se já estava, vai ser mais. Se estava frio, vai pegar fogo em nome de Jesus. Eu creio. Então aqui Davi vai ter essa atitude. E aí eles estão trazendo, ali nós vemos no verso 25, ele reúne os anciãos, ele reúne os capitães, e foram fazer subir a arca do pacto da casa de Obed-edom. Mas eu acho tão lindo que o final do versículo 25 vai dizer como eles fazem aquilo que tem que ser feito. Sabe, às vezes a gente esquece, e a gente acha que Deus é como o homem. A gente acha que Deus é como uma empresa. A gente acha que Deus é como um negócio, que o que importa é que seja feito. Para Deus, mais importante do que o que é feito é como é feito, é o porquê está sendo feito, é de que forma. Não, mas eu fiz, o que importa é fiz. Não, cartão a gente bate na empresa, na igreja a gente entrega adoração. Na empresa a gente vai para bater cartão, mas na igreja a gente vem para entregar uma adoração. E aí o verso 25 me diz o que? Que ele reúne e eles vão fazer subir a arca do pacto da aliança. Ou seja, vamos resgatar a presença de Deus. E como? Com alegria. É com alegria. Sabe que eu já começo a aprender com isso, e nós precisamos corresponder com essa presença. E eu não sei se alguém crê nisso, mas a presença de Deus gera alegria. A presença de Deus gera alegria. Na verdade, você vai descobrir isso. Ainda não descobriu, eu profetizo que vai.
que não existe nada, nem ninguém que gere tanta alegria como a presença de Deus. A presença de Deus gera alegria. Sabe, é lindo nós vermos isso aqui. Você lembra o que eles estão fazendo agora? Eles estão trazendo a arca do pacto de volta para Jerusalém. Mas o que aconteceu na vez anterior? Houve morte. Queridos, quando você pensa em morte, vem alegria no teu coração? Quando você pensa em percas, vem alegria? Não. Quando a gente pensa em morte, vem tristeza. Quando a gente pensa em morte, vem o quê? Vem aquele sentimento, vem aquela amargura. Mas agora eles estão fazendo o que já fizeram outra vez, e da outra vez houve morte. Só que o texto não diz que eles estão fazendo tristes, e tão pouco tensos. Eles não estão fazendo com tristeza e nem preocupados, será que alguém pode morrer? Não, eles estão trazendo com alegria, porque quando nós compreendemos o valor da presença, quando nós entendemos o quão importante é essa presença, o que nós fazemos é com alegria. Mas pastor, foi algo que lá atrás gerou morte. Pois é, mas o mais importante hoje não é o que aconteceu lá atrás. O mais importante hoje é a presença de Deus, e a presença de Deus traz sobre nós alegria. Por isso nós estamos fazendo o que fizemos da outra vez, e Deus hoje vai levantar pessoas que já tinham desistido de fazer algo que fizeram lá atrás e deu errado. Deu errado lá atrás, não porque era a coisa errada a fazer, mas porque você fez da forma errada. Quantas pessoas que desistem de igreja, que desistem de relacionamentos afetivos, que desistem de negócios, porque disseram lá atrás deu errado, agora eu não confio mais e não tento. Não deu errado porque era a coisa errada, talvez deu errado porque era a forma errada. Talvez lá atrás foi feito sem valorizar a presença, lá atrás foi feito sem a presença estar no centro. Mas hoje Deus vai levantar pessoas que vão dizer, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar, mas agora eu quero tentar com Deus, com a presença de Deus no centro de todas as coisas. Sabe, entenda algo, irmão, viver fora da vontade de Deus nos coloca em perigo. Viver fora da vontade de Deus nos coloca em perigo. Mas decidirmos viver a vontade de Deus faz de nós perigosos, a ponto de um rei chegar para Elias e dizer, tu és o perturbador de Israel, tu és perigoso, porque no centro da vontade de Deus, você é perigoso, perigoso para as trevas, perigoso para o inferno. Sabe, será que a sua vida tem gerado incômodo em Satanás? Esse é o meu desejo todo dia. Será que às vezes a gente como crente, esse aí, deixa ele aí, mas ele é povo de Deus, ele tem algumas práticas, mas falta a presença. Aquilo que é mais importante está faltando. Então aqui nesse momento eles estão fazendo algo que já fizeram, que deu errado, que houve morte, mas agora estão fazendo com alegria. Quantas vezes você vem no culto? Pelo menos uma vez por semana, mas a minha pergunta é, mais do que vir, como você vem? De que forma você vem? Qual é a maneira que nós estamos aqui? Eles estão fazendo, então com alegria. Da onde vem essa alegria? Por conta da presença de Deus. Quando eu entendo a presença de Deus na minha vida, eu entendo quão grandiosa ela é, porque a consciência da presença gera em nós alegria. As pessoas no mundo ficam alegres por aquilo que elas recebem de novo de material. Já viu as pessoas no mundo sorriem, estão alegres, pode perguntar, o que aconteceu? Ela vai te contar, ganhei isso, ganhei aquilo, fiz isso, troquei aquele outro, não é? Mas o crente é alguém que prova de algo novo todo dia. O cristão é alguém que todo dia, quando você abre o olho, que você amanhece, você está experimentando de algo novo, de um presente de Deus. Sabe qual é o presente mais valioso da parte de Deus para nós? Ele se chama presença de Deus na nossa vida.
A presença de Deus na nossa vida. Quando eu penso, a presença de Deus é na minha vida, não tem como não se alegrar, não tem como não celebrar. Mas não deu certo isso, não deu certo aquilo, amém, mas Deus é presente, Deus está presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Essa alegria, o que era? Uma resposta ao reconhecimento da presença. Sabe, nem todo mundo quando canta está cantando porque tem motivos aparentes de cantar, mas é porque entendeu para quem canta. Nem todo mundo que ergue uma mão está erguendo uma mão porque tem motivos aparentes para erguer a mão e dizer: Senhor, eu dependo. Não, é porque sabe para quem está estendendo essa mão, sabe qual é a presença que está diante de uma mão estendida. Então agora essa alegria por aquilo que está presente era algo muito maior do que a tristeza da perca do passado. Você consegue entender isso? Talvez nessa semana você perdeu coisas, talvez nesse mês, nesse ano, nessa vida, nessa existência, mas aquilo que está presente na tua vida hoje, que é a presença de Deus, é maior do que toda e qualquer perca. É maior do que toda e qualquer dificuldade que você já possa ter enfrentado. E eu acho lindo, porque o verso continua. E a Bíblia diz no verso 26, e sucedeu quando Deus ajudou os levitas, que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. Primeiro, a presença de Deus, a compreensão, a interação, a consciência da presença gera alegria. Por que você está alegre? Não sei explicar. Deus é na minha vida. Deu tudo certo? Não, deu tudo errado, mas Deus é comigo. Segundo, nós vemos aqui que a presença de Deus em nós gera uma disposição de entrega. E quando eu falo de entrega, eu falo de vida. Sabe por que muitas vezes nós não estamos provando os melhores dias da nossa vida? Não é porque Deus não quer, é porque a gente não entregou ela a Ele de fato. É porque a gente diz que entrega, mas não entrega. Não se sujeita a viver os processos e a vontade dEle. É tão lindo, né? Lembra lá Jesus no Getsemane orando, e a pastora ministrou, a Simone ministrou aqui essa semana. Jesus está lá orando e dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E naquele momento, o que acontece? Um anjo do céu vem para fortalecer Jesus. Você consegue entender? Qual é a nossa oração? Senhor, livra. Senhor, manda anjo do céu para tirar o cálice. Manda o anjo do céu para tirar o problema. Manda o anjo do céu para tirar o sofrimento. Manda o anjo do céu para tirar a dor. Manda o anjo do céu para tirar a dívida. Mas Deus está dizendo: hoje eu mando um anjo do céu para te fortalecer e você vencer esse momento, você suportar esse momento, te capacitar. Você está entendendo? As nossas orações são quase como Deus faz um passe de mágica sumir. E Ele está dizendo: eu não faço sumir, mas eu não te desamparo nesse momento. É nesse momento que eu te sustento. Está entendendo? Quando você, eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar mais claro. Se nós decidimos fazer a vontade de Deus, não dá para dizer que é impossível fazê-la. Talvez alguém diz: não, é impossível viver a vontade de Deus. Não é, porque se preciso for, Ele manda anjo do céu para te fortalecer, mas você vai viver, você vai viver. Talvez o que nós não queremos é aceitar a ajuda do anjo, e às vezes nem do céu às vezes Ele usa pessoas na terra mesmo, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Se a gente decidir: eu quero viver a tua vontade, Senhor, Ele é o primeiro interessado em te capacitar para que você viva. Agora eu penso, se Jesus precisou, será que nós não somos orgulhosos demais por dizer: eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso? Está ali, uma ação, um mover. Então, ele foi fortalecido. Sabe, agora eles estão ali com uma disposição de entrega.
Eles não fazem algo para receber algo de Deus. Eles não entregam algo para que Deus os dê algo. Eles não fazem algo para que Deus os ajude. Sabe, para muita gente, se a gente dissesse assim, olha, se você vier hoje no culto, até você ir embora, Deus te dá o que você quer. Ia ter muita gente no culto. Se a gente falasse, olha, dê isso para Deus, que Deus vai te dar mais. Gente que nunca deu ia começar a dar. Porque é a moeda de troca. Mas não é nisso que nós cremos. Ali o que eles fizeram? Eles não fazem nada para receber algo. Eles não fazem algo para que Deus os ajude. O verso diz claro, verso 26. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca. Deus os ajudou a fazer aquilo que eles estavam fazendo. Deus os ajudou a fazer aquilo que sozinho eles não conseguiriam. Aí a minha pergunta aqui é: alguém aqui já recebeu algo de Deus? 1, 2, 3. Senhor, alguém aqui já recebeu algo de Deus? Alguém aqui já foi fortalecido por Deus? Alguém aqui já foi ajudado por Deus? E a minha pergunta é: qual resposta você deu a Ele depois disso? Qual resposta você deu depois que a provisão veio, depois que a cura veio, depois que o fortalecimento veio, depois que o milagre veio, depois que Ele te livrou, que Ele te protegeu, que Ele te guardou, que Ele te ajudou a carregar aquilo que sozinho você não conseguiria? E você entendeu, tudo isso só aconteceu porque a presença de Deus é na minha vida. Mas de que maneira você correspondeu? Que maneira você deu uma resposta? Não, agora eu quero viver para Deus, eu quero viver para Jesus, eu quero andar nos caminhos dEle, eu quero viver a vontade dEle. Agora o que importa é aquilo que Ele tem para a minha vida. Eles fazem porque entenderam que a presença de Deus já havia feito por eles. E eu creio que eu prego para muita gente aqui, que Deus já fez muitas coisas nas nossas vidas, já fez coisas demais, não vai parar, coisas maiores ainda vêm, coisas maiores ainda virão, coisas maiores Deus fará, mas nós precisamos reconhecer, Ele já fez, Ele já sustentou, Ele já guardou, Ele já protegeu, Ele já abriu porta que eu não conseguiria, Ele já me colocou em lugares que eu não sonharia, Ele já me deu aquilo que eu nunca conseguiria ter. Consegue entender? Porque Ele já fez. Mas a pergunta é: o que nós fazemos a partir de entender o que Ele já fez por nós? Será que para nós que já fomos curados, que já recebemos a provisão, sabe quando você está aos 45 do segundo tempo, e você não sabe o que pôr na panela da hora do almoço, mas de repente, quando falta ali 1 minuto para ir para a prorrogação, chega a provisão e o milagre de Deus. Sabe aquela doença, aquela enfermidade que você já curou, médico já avaliou e não traz resultado, mas de repente lá nos 45 Deus entra na causa e cura, e muda, e transforma, e liberta. Hoje tem gente aqui curada, hoje tem gente aqui que foi liberta, hoje tem gente salva nesse lugar. E aí a gente fala assim: será que para esse povo ainda vir a um culto é um peso? Será que para esse povo orar ainda é um peso? Será que para esse povo ler a Bíblia ainda é um peso? Será que para esse povo ser generoso ainda é uma dificuldade? Se é porque nós estamos fazendo para querer receber algo e nunca entendemos o que já recebemos. Estamos ainda fazendo por uma expectativa do que está por vir. E o cristianismo não se move por aquilo que ele vai fazer. Cristianismo inicia-se na cruz, naquilo que ele já fez, naquilo que ele já consumou. Aleluia! Eles fazem porque entenderam que Deus os ajudou, que Deus os fortaleceu, fez com que eles terminassem o que sozinhos não conseguiriam terminar. Até quando você vai ficar começando e não terminando? Até quando você vai estar no ambiente, na posição e no lugar onde todo mundo prospera e você não? Até quando você vai continuar vendo, sabe, tem tudo para dar certo, mas não dá. Tem tudo para acontecer, mas não acontece. E a gente quer fazer força. A gente quer fazer na marra, a gente quer às vezes até se revoltar com Deus.
Não se revolta, só dá uma resposta. Senhor, eu entendo tudo que o Senhor já fez, e por entender a Tua presença na minha vida, hoje em primeiro ponto, eu me alegro na Tua presença, eu me alegro na Tua presença, eu me alegro. É lindo, né, a gente cantar, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Não é assim? Mas cantar é uma coisa, viver é outra. Na canção a gente se alegra, mas quando não vem o fruto, como a gente fica? Quando a figueira não floresce, quando nos campos não há gado, quando a videira mente o seu fruto, o que é que você faz? Me alegrarei na presença do meu Senhor. É com alegria, e com alegria eu posso até entregar. Eu entrego a minha vida, eu não tenho nada, mas o nada que eu tenho é de Deus, que eu entendo que é só Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas isso é resultado do quê? De um seminário? De uma cartilha? Não, do entendimento da presença de Deus na nossa vida, do entendimento, da consciência, da maravilha, da presença de Deus na nossa vida. Alguém pode celebrar por isso, por essa presença maravilhosa na nossa vida. Terceiro ponto que eu aprendo nesse texto: e Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Kenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha uma estola de linho. Aqui o terceiro ponto que eu entendo aqui, querido, é que a compreensão, a consciência da presença de Deus em nós, gera em nós transparência. Linho fino, transparência. Sabe, transparência fala de verdade. Transparência fala do que? Se eu entendo que Deus é presente, não tem que estar encoberto. Se eu entendo que Deus está presente, que a presença dele é verdadeira, não é nada exterior que vai encobrir aquilo que está no meu interior. Porque se eu creio na presença, eu sei que Ele não está olhando para o lado de fora, Ele está enxergando tudo do lado de dentro. Por isso, as vestes de Davi ali me ensinam muito acerca de humildade. Quem é Davi? Rei. Mas naquele momento ele fica com uma veste de linho fino, linho puro, linho fino. Sabe o que ele está dizendo? Diante do Rei dos Reis, não existe lugar para outro rei. Diante daquele que é o Rei de todas as coisas, não existe lugar para um outro rei. Isso fala de humildade, né? De não encobrir nada. A presença de Deus gera em nós alegria. Você está alegre? A presença de Deus gera em nós a disposição da entrega. E a presença de Deus gera em nós humildade. Não é fruto nosso, é fruto de Deus, é fruto da presença dEle. Sabe, Davi ali, ele está despido, nos despimos diante daquele, que para Ele o que nós estamos mantendo do lado de fora, não tem importância nenhuma. Deus não está olhando o quanto eu pareço. Não estou dizendo para ninguém se vestir de maneira indecente, por favor, não inverta minhas palavras. Mas quantas vezes na religiosidade a gente não quer parecer do lado de fora o que a gente não é do lado de dentro, como se Deus fosse convencido por uma religiosidade exterior. Não, Ele está olhando o coração, Ele está olhando, esquadrinhando o nosso coração. E aqui Davi tem essa atitude de se despir. Sabe, ele se despe não apenas de uma veste real, mas ele está se despindo de um cargo, de uma posição. Ele está se despindo. Eu vou ficar me apegando à posição, a cargo, a vestes, diante daquele que é poderoso, que é eterno, que é soberano, que é grandioso, que é único, que é santo, que é Senhor de todas as coisas. Eu não consigo me apegar àquilo que para Ele não tem importância. A importância para Deus não é o cargo que você tem. Vou repetir para alguém celebrar isso. A importância para Deus não é o cargo que você tem.
mas é o que você faz no cargo que Ele te deu. É o que você está exercendo no cargo que Ele te deu. Eu preciso colocar José em algum lugar. Aleluia. Mas aonde? O Egito já tem Faraó. Então vamos estabelecer que o Egito precisa de um governador. O Egito não tinha a posição de governador, mas o céu já tinha um governador para o Egito. Tem algum lugar da sua vida que está desorganizado? Tem alguma área da sua vida que está desgovernado? Deixa eu te dizer, Deus hoje, na presença dEle, com alegria e com entrega, quer te levantar para governar nesse ambiente, para fazer de você um governador. Não queira governar as nações sem antes governar a sua casa. Não queira arrumar a bagunça do mundo sem antes arrumar a bagunça da sua família. Aleluia, está entendendo? Faz sentido? Você pode celebrar a Jesus por isso? José, por que você pode assumir o trono do Egito? Porque eu tenho experiência. Deus me deu a oportunidade de governar em alguns ambientes por aí. A tua família, a tua casa não vai ser incluída numa estatística de derrota. A tua família, a tua casa, pega isso se você tem responsabilidade. A tua família, a tua casa, os teus filhos não vão ser incluídos numa pesquisa, numa estatística de criminalidade, de mortandade, não. Esse é o CT de Deus para a tua vida, é o centro de treinamento. Ele está te dando aí o lugar e o ambiente para dizer: governa, governa, toma o controle da situação. Homem tomando posição de homem, homem guerreiro, homem posicionado, que vai lutar, que vai resgatar seus filhos, que vai resgatar suas casas. As mulheres vão tomar a posição de mulheres sábias, orando, intercedendo, clamando na mesma missão. E os filhos serão como o broto da oliveira. Reage, 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 reage. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a nossa família. Aleluia. Faz sentido? Cada um de nós temos um papel nisso. Cada um de nós. Essa atitude de Davi, de entrega, de humildade, está ligado àquilo que eles vão fazer depois. Aleluia. A nossa performance pode impressionar pessoas, mas ela não impacta Deus. E nós não fomos chamados para sermos pessoas que impressionam. Nós somos chamados para ser pessoas que impactam. Vós sois luz do mundo. Vós sois sal da terra. Ou seja, quem você é vai gerar um impacto aonde você vive. Quem você é vai gerar um impacto aonde você pisa. Entende isso? Por isso nós precisamos nos apegar a essa verdade. Olha o que eles fazem. Eles entregam 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi, vestido com o linho fino. Verso 28. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor, com brados e com som de cornetas e com trombetas, com símbolos, fazendo ruídos com saltérios e harpas. O que está acontecendo ali agora? Adoração. Eles estão adorando. Tem louvor, tem saltério, tem harpas, tem trombeta, não tem? Há uma musicalidade. O que é isso? Adoração. Mas essa adoração veio depois do fazer com alegria. Essa adoração veio depois do se entregar, do ser humilde. Não sei se você consegue entender isso,
Mas muitas vezes a melhor adoração para Deus não é quando a gente está assim, ó, que o crente tem aquela mexidinha já, né, tradicional. Talvez a melhor adoração para Deus não é essas mãos levantadas, não é o corpo sacolejando ou a gente querendo cantar para impressionar ninguém. Talvez é a gente procurando alguém e dizer: me perdoa, eu errei com você, eu falei com você, você pode me perdoar? Me perdoa porque eu falei mal de você, me perdoa porque eu te julguei, me perdoa porque eu fiz algo que te afetou, me perdoa. Talvez para Deus, melhor do que mãos levantadas e a sacolejada e aquela voz querendo, é a gente de joelho, prostrado no chão e chorando, se derramando e dizendo: Senhor, me perdoa. Mas não tem musicalidade nisso, não tem performance, mas tem arrependimento. Tem coração quebrantado e contrito. Sabe, eu não estou falando para a gente parar de cantar, mas vamos cantar com o coração. Às vezes a gente consegue cantar estando de mal com o irmão, com inveja do irmão, fazendo planos para passar a perna nos outros. E aí eu fico pensando: para quem é essa adoração? A quem estamos adorando no momento desse? Sabe, às vezes nós achamos que a melhor adoração é aquela que Deus... Nós achamos que a melhor adoração, aquela que Deus não rejeita, é a que tiver a melhor técnica instrumental, é a que tiver a melhor melodia, é a que tiver o melhor tom, é o que tiver o melhor acorde, é o que tiver, né, bem afinada. E aí eu encontrei na Bíblia qual é a melhor adoração para Deus que Ele não rejeita. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Quando a gente diz estar adorando, Deus não está preocupado com a técnica, Deus não está preocupado com a vocalidade, ainda que tudo isso seja maravilhoso. Pensa: técnica, vocalidade, instrumentalidade, tom, harmonia, melodia, alinhado com o coração quebrantado. Meu amigo, gente vai ser curada enquanto você canta, o cego vai enxergar, o leproso vai ser curado, o aleijado vai voltar a andar. A Bíblia fala de Davi tocava harpa. Será que o Davi fazia aula com Riva? Mas o Davi tocava a harpa, e os espíritos malignos que estavam na vida de Saul saíam. Eu vou profetizar sobre essa plataforma, sobre esse altar. Alguém tem fé para ligar comigo? Que nos próximos cultos, enquanto adorarmos nesse lugar, não só com instrumentalidade, não só com técnica, mas com o coração contrito e quebrantado, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas em nome de Jesus. Já pensou que maravilha? Gente, a gente acabou o louvor, mas vamos fazer um apelo de salvação. Alguém quer entregar a vida para Jesus? E alguém dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, mas enquanto adorava, enquanto cantava, eu só sentia no meu coração: eu sou pecador e preciso me arrepender. E eu creio nisso. Sabe, nós precisamos nos alinhar com isso. Coração quebrantado, contrição, arrependimento, humildade. Essa é a melhor posição, melhor composição de adoração. E indo para o fim, o verso 29 diz assim: e sucedeu. 1 Crônicas 15 e verso 29. E sucedeu, ou seja, e aconteceu. Diga isso para você crer, diga: aconteceu. Fala para o irmão do lado: aconteceu. Amém. E eu continuo aqui. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi. O que está dizendo? Que enquanto a presença se manifestava, pensa nisso, enquanto é o que? Algo que está acontecendo em paralelo, algo que está acontecendo no mesmo momento, algo que está acontecendo no tempo. Então ele está dizendo, enquanto a presença de Deus se manifestava. E o que acontecia enquanto a presença de Deus se manifestava? Havia alegria.
Enquanto a presença de Deus se manifestava, havia entrega. Enquanto a presença de Deus se manifestava, havia humildade. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, a Bíblia diz que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo, e ela o desprezou em seu coração. Enquanto a presença de Deus está se manifestando, havia alguém ali que, enquanto os outros se alegravam, ela desprezava. Que enquanto os outros se envolviam, ela estava separada. Que enquanto os outros se entregavam, ela observava tudo de cima. Ela estava julgando tudo. Eu estou analisando a presença de Deus se manifestando, o povo alegre, se entregando. Algumas versões dizem que quando a arca entra, os anciões convulsionavam, choravam. Era um choro de alegria, dizendo: hoje voltou para o nosso meio a presença de Deus. Mas em meio a tudo isso, havia alguém ali que não se alegrou. Havia alguém ali que não se envolveu, que não desceu. Sabe, às vezes a gente está no culto e não se alegra. Às vezes a gente está no culto e está na sacada de Mical, só olhando tudo de cima e julgando. Quem olha de cima tem tempo para ver tudo. Não é assim? Por isso que o crente, ele não olha de cima, o crente olha para cima. Eleva os meus olhos. Não é aqui, ó, eu não estou aqui olhando, ó, mas você viu? Não, você viu? Não, eu estou olhando aqui, ó, irmão. E olhando aqui, quando você baixa o olho para cá, você baixa com misericórdia. Quando você está focado aqui, meu irmão, em Deus, a presença de Deus, eu estou falando do céu, tá, irmão? Deus está sentado em um alto e sublime trono. Olha para o trono, olha para o trono, olha para o trono. E quando você foca para o trono, quando você olha para o outro, você olha com um olhar de misericórdia. Só que quando a gente fica só olhando aqui, quando a gente olha para cá, a gente olha com um olhar de incredulidade. O Senhor criou, então não dá para acreditar no Senhor. Aí você olha para Ele e olha, tem esperança. Tem esperança, tem saída, vai mudar, vai acontecer, vai avivar, vai ressuscitar, vai restaurar. Mas Mical não se alegra, Mical não entrega, Mical não se humilha. Olha só, sabe, ela estava rejeitando, e aí você vai dizer, ela rejeitou Davi, e pensa nisso, porque às vezes a gente está rejeitando um irmão. Às vezes a gente está sentado nessa cadeira e rejeitando um pregador, uma palavra, está rejeitando um ministro, e aí você fala, é com a pessoa. Não, é com a presença que está se manifestando, porque a presença que se manifesta não despreza ninguém. Se nós estamos desprezando, tem algo errado, porque a presença que se manifesta não é de desprezo, é de amor, de graça, de aceitação. Esse aí hoje só está aí porque Deus permitiu. Davi está lá tirando a roupa, está lá fazendo, só está lá porque Deus permitiu. Eu é que não sou doido de rejeitar aquilo que Deus está aceitando. Até quando? Até quando nós vamos ficar rejeitando o que às vezes a gente está querendo dizer que a gente é mais poderoso que Deus? Olha, Deus deixou passar isso, mas eu não deixo. Meu Deus, que lugar você está? Desce, vem para baixo com a gente.